Posso fornecer esses alimentos junto com a assistente social, documentando tudo? Sim, lógico, sempre. Uma coisa que eu aprendi no serviço público, eu fiquei no FNDE quase 15 anos, ou mais de 15 anos, e eu aprendi isso na época, o seguinte, tudo no serviço público tem que ser documentado. Tudo. Tudo é documentado. Vou convidar a assistência social, a saúde, o conselho, e vou documentar tudo. Porque, como o Léo me falou, vai cobrar a justificativa, se cobrar futuramente, ou então para a prestação de contas, você sabe que o recurso do PENAI é prestado conta em 2021. 2020, presta conta em 2021. Precisou de alguma justificativa? Vocês têm que ter isso tudo documentado. Sempre. Sempre vamos ter tudo documentado. Aqui, deixa eu ver aqui. Eu queria falar da agricultura familiar. Pode falar. Eu estou preocupado porque eu quero saber como vai vir essa resolução, mas principalmente, mais do que preocupado com a resolução, como os municípios vão se organizar para entrar em contato com os fornecedores e fazer a chamada pública nesse período. Em um município que tenha banda larga na área rural, que todos tenham acesso, estejam conectados, eu vislumbraria receber os projetos de venda por e-mail, eu vislumbraria fazer a separação dos projetos por territorialidade de forma automática e divulgar isso, transmitir o momento de avaliação. Tudo isso eu conseguiria imaginar. Mas, considerando que a gente precisa de fazer tudo isso presencialmente hoje para ter contato, vai ser importante os cuidados que as pessoas vão tomar. Então, vou fazer a chamada pública e preciso reunir os fornecedores para apresentação de amostras, ou para entregar o projeto de venda. Você tem que garantir as condições de um período de epidemia. Então, você vai garantir um espaço arejado. É assim que os municípios estão fazendo com o pregão presencial. Espaço arejados, máscara para todo mundo, distanciamento de 2 metros de cada pessoa. Se for possível fazer do lado de fora, numa sombra, em algum melhor, porque esses cuidados permanecem. Não é porque você vai fazer chamada pública é que você não vai observar esses fatores. Quem mantém pregão presencial já está tomando esses cuidados. E olha que no pregão presencial você poderia migrar para a versão eletrônica. Mas você pode justificar que não está migrando para uma solução eletrônica porque isso afastaria potenciais fornecedores, por não ter condições tecnológicas e por aí vai. Eu vi que a Ellen está comentando aqui sobre o que a gente está falando, tem muitas coisas que fogem da realidade. Só que tem que falar, eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte, a gente tem que falar aqui o que está escrito na lei, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Mas cada um vai ter que se adequar com a realidade do seu município. Não adianta eu falar aqui que você tem que fazer a maravilha se o município não tem condição. O município não tem internet, os alunos não têm internet. Então, vamos supor que em Brasília estão tentando colocar os alunos de primeira, quinta série, estão estudando a possibilidade de ter aula online. E tem alunos que nem computador tem, não tem nem internet, como fazer isso? Então, assim, é lógico que a gente está aqui orientando. Agora, cada um tem que se adequar com a realidade do seu município. Se o seu município tem condição ou não. Aqui mesmo tem um município perguntando, a entidade executora fez a distribuição para assistente social, não comunicou o conselho, mesmo o conselho querendo participar, e agora o que fazer? Eu acho que o secretário de Educação ele tem que se preocupar, junto com a nutricionista, sentar com o conselho e documentar, sim. Não é só jogar para assistente social e falar, toma aqui o pepino e você resolva. Porque não isenta a Secretaria de Educação da responsabilidade, porque ele é o responsável pela prestação de conta, junto com o prefeito. Então, se ele fizer essa ação de tirar da Secretaria, até porque teve alguns municípios que doou para asilo, para presídio, aí foge um pouco se foi com recurso do PENAI, porque você foge do objeto do programa. Teve alteração da calamidade, mas não tirou o foco. Qual é o foco? É o aluno, não é isso? Então, para deixar... Eu diria mais, se a gente não conseguiu atingir a realidade específica de um município ou de outro, mande dúvida para a gente. A gente tem vários canais aqui, tanto a Isabel quanto eu. A gente tem trabalhado muito por redes sociais, por Instagram, por site. Eu mesmo
tenho combinado com a Isabel que vou me esforçar para criar um canal específico no Instagram só para falar de compra da agricultura familiar, por exemplo. Já tenho um nome escolhido aí. Quero criar um site para dar informações para as pessoas, jogar essas informações de forma que você, utilizando o que a gente está dizendo aqui, como diretriz, como norteador, aplique no seu caso. Eu, por exemplo, se eu tivesse num município que com R$ 8 por mês por aluno só fosse possível comprar pão, eu chamaria o responsável técnico, justificaria. Olha, só dá para comprar 2 bananas ou 5 pães para cada aluno. O que eu compro? Justificaria, motivaria e entregaria para cada um. Buscaria uma forma. Agora, se eu sou um município que eu tenho condição de dar um kit completo para cada um, garantindo alimentação semanal de forma adequada do ponto de vista nutricional, maravilha, eu faria isso. Se eu tiver fornecedores da agricultura familiar, que todos estão na internet e podem mandar pelo WhatsApp os projetos de venda, eu receberia para evitar a exposição, somente daqueles que se encontram no grupo de risco. Mas se eu tenho um caso em que todos os meus fornecedores têm menor acesso, contato, possibilidade de fazer isso de forma digital, eu vou buscar uma solução presencial. E nessa solução presencial, eu vou zelar pela vida deles, pela saúde deles. Então, vou usar máscara, vou distanciar, vou criar horários que não seja do maior fluxo de rotina do município, eu vou buscar alternativas. Isso. Aqui eles estão perguntando aqui, e quanto ao recurso do PENAI e do recurso próprio, não será suficiente para atender todos os alunos? Foi o que a gente debateu aqui desde o começo, que isso, cada município tem a sua realidade, né? Como foi autorizado, mas não é obrigatório. E como o Leo me falou aqui, o que a gente não conseguia atender na live, a gente vai estar à disposição para vocês mandarem essas dúvidas. O que a gente não conseguir, que a gente vai atrás das informações junto com os órgãos responsáveis para poder tentar ajudar vocês, porque a gente sabe da dificuldade que tem o município na ponta, ter o conhecimento das resoluções, da lei e as dúvidas mesmo, porque são muitas coisas pontuais. Eu tive um município hoje que falou, Isabel, a gente é uma ilha. Se eu entregar tudo que eu tenho aqui, se as aulas voltar daqui a 40 dias, 50 dias, eu vou ficar sem nada. E demora 50 dias para chegar aqui. Então, cada um tem o seu caso. E, como o Leo me falou, ele tem a disponibilidade dele no horário de almoço dele para poder estar ajudando nesses casos específicos, justificativo, ver uma saída juntos. Tanto eu como o Leo já participamos de várias discussões com órgãos públicos responsáveis pelas fiscalizações que podemos ajudar dessa experiência para contribuir com vocês. Como será feito quando voltar às aulas, se o recurso acabar? Querem saber a mesma coisa. Então, elas querem saber o que fazer. Pode responder. Né? Quando retornar às aulas, o que ficou claro, pelo menos pela justificativa do PL, é que vai ser acrescido o orçamento para poder suprir os dias de suspensão de aulas que foram considerados para efeito de fornecimento de alimentação. Então, na verdade, é como se você estivesse antecipando aquilo que vai ser dado, por exemplo, digamos que retorne dia 1º de julho. Em julho, as aulas, mas e trazendo todos os meses à frente, sabendo que, em tempo, a União vai disponibilizar os recursos lá no final para garantir que todos os dias letivos e suspensos por conta de calamidade pública ou estado de emergência, os alunos sejam assistidos. Então, lembrando sempre que esse recurso do UFNDE, ele é suplementar, né? Tem que ter o recurso do município, a gente sabe, conhece. A gente não adianta falar assim, às vezes não conhece, tipo, conheço a dificuldade, sim. Já fui em município pequeno, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 15 mil, né? 100 mil. A gente conhece, sim, a realidade, sabe da dificuldade. Só que a gente não pode falar aqui uma coisa que vai atender um município específico, né? A gente está falando do montante, aí tem que estudar cada caso, né? Muitos gestores municipais estão dizendo que, mesmo após a sanção da lei, há necessidade de haver regulamentação dos estados e municípios. Isso é um equívoco que eu percebo nas pessoas que trabalham no PENAI desde 2010, quando você me apresentou o PENAI a primeira vez. É muito impressionante como as pessoas ficam apegadas à resolução, ao decreto municipal, quando, na verdade, a gente tem que esclarecer uma coisa. A lei que rege o PENAI, 11.947, ela não é só uma lei federal, ela é uma lei nacional. Prova disso é de que mesmo que você não receba recurso do PENAI, você se negue a receber recurso do PENAI, você tem que ter um conselho de alimentação escolar, você tem que atingir os objetivos nutricionais semanais dos alunos, você não pode comprar
fornecer mais açúcar, enfim, tudo aquilo que quem é responsável técnico, quem é agente de licitação para aquisições de itens para o Penai sabe, quem é conselheiro sabe. Então, não o fato de o dinheiro ser da União, eu vou obedecer ou não. Existem aspectos que são nacionais, vai ter que acatar. Então, por exemplo, se o Congresso já definiu, o presidente sancionou uma lei que disse que para manter o programa nacional, não o programa federal, o programa nacional de alimentação escolar, então, União, estados e municípios têm que cumprir esse regramento. Poderá fornecer. Quando não quiser fornecer, justifica. Quando for fornecer, justifica também. É muito mais fácil, nesse contexto, justificar o fornecimento. Vai ser difícil argumentar, e o motivo financeiro não pode ser exclusivo, de que você não vai conseguir fornecer isso, o alimento. Então, esse é o primeiro ponto. Se já tem a lei, para que eu faria uma lei estadual, um decreto municipal, alguma coisa? Só se fosse para resguardar o recurso municipal estadual que vão entrar juntamente com o da União. Porque se você for utilizar só o recurso da União, é para usar agora, hoje. Tem criança, e eu não tenho dormido desde o dia que começaram a me mandar áudios, mensagens, como estão as situações de fornecedores, de agricultores e de alunos que estão passando necessidade. Eu não tenho conseguido dormir. E se eu fosse gestor, então, na ponta, que tivesse ali podendo fazer uma coisa, por isso que a gente fez até essa live, não conseguia dormir sabendo que eu poderia fazer alguma coisa hoje, porque eu vou esperar uma lei, uma norma, uma resolução, um decreto. Agora, é claro, se para sua consultoria jurídica, se para o convencimento do gestor municipal, ele ficar mais feliz, respaldado, confiante, seguro de que vai fazer diferença fazer um decreto, por favor, faça hoje. Gente, olha, se cair a live, a gente chama novamente, porque tem muita pergunta, e eu acho que a gente tem que quem quiser, né, tá participando, acho que é interessante para a gente poder tá tirando essas dúvidas aí. Como o Leomir falou, em 2010 ele foi trabalhar no Penai, né, trabalhava comigo na administração, né, Leomir? Até me perguntaram aqui qual era a visão do FNDE, se a presidente hoje do FNDE tinha essa visão favorável Não sei. a lei, né? Assim, do FNDE eu não pois falo é, nada. eu não sei o posicionamento, eu só sei esse posicionamento dos PL, porque realmente eu estava acompanhando, né, junto da Câmara, mas assim, eu conheço a Karine hoje, que é a presidente do FNDE, a gente chegou a trabalhar junto, ela trabalhava na prestação de contas, e aí, nesse período, ela viajou comigo no Penai, eu trabalhava no Penai na época, e quando, nesse período, ela gostou muito do Penai, e ela quis ir para o Penai, eu falei com a Albanese, que eu amo de paixão, né, foi minha chefe por muito tempo aí, e ela foi trabalhar, trabalhou comigo lá na agricultura familiar, e depois ficou na coordenação, diretor, e hoje presidente por mérito, né? É servidora da casa, com certeza ela vai verificar isso com cuidado, com carinho, porque são programas que são programas sociais, são programas que realmente contribuem muito para o Brasil. Então, com certeza, o mais rápido possível, a FNDE deve estar regulamentando essa questão e dar mais, assim, igual você falou, o desespero que todo mundo tá, o que fazer, como fazer, né? Teve gente que falou assim, do FNDE dá 12 parcelas. Ainda não foi discutido. Hoje eu conversei com o pessoal da Câmara de realmente pedir mais recurso para o FNDE. Mas não tem uma definição do FNDE pagar 12 parcelas. Não seria uma coisa impossível, mas aí é uma questão financeira que tem que ser discutido junto os deputados federais, junto, do mesmo jeito que foi aprovada essa lei, vamos cobrar o deputado, né? O Hildo Rocha aqui, isso aí, o que ele pode fazer para aumentar para 12 parcelas? Porque com certeza vai ter aula em dezembro e janeiro, né? A previsão é essa. Provavelmente, como do ponto de vista de voluntário mesmo, como a gente tem feito como cidadão, com certeza hoje a gente vai passar a noite aí ajudando, escrevendo, fazendo alguma proposta do tipo. Pois Não é é, porque não? como tá perguntando assim, quando acabar o recurso, entende-se como é complementar? Por isso que tem que trabalhar com cautela. Eu posso fazer isso? Eu fui autorizada, mas eu posso? Eu vou ter condição de manter depois? Que por enquanto não tem uma previsão de aumento de repasse, nem de ter 12 parcelas. Mas, né, temos que ir correr atrás dos políticos para ver o que eles podem estar fazendo nesse momento. É necessário os alunos ou responsáveis assinarem um termo de recebimento da alimento. Gente, Sim, por favor. Por favor. sempre você tem que ter tudo documentado do que está recebendo. Sempre vocês têm que ter alguma coisa. Ah, vou fiscalizar o transporte escolar. Quero saber, checagem de rota, alimentação escolar. Eles vão lá no centro de distribuição, na escola, ver se está assinado. Então, vocês têm que ter esse controle para depois, qualquer questionamento, vocês terem como prestar conta.
E quando o secretário de Educação só quer favorecer os alunos do Bolsa Família, e a RT pode ter problema? Não, não, se ele criar secretário de educação municipal ou estadual, se o prefeito, se o governador sancionar uma lei que para o recurso daquele local vai ter algum tipo de critério de priorização, está definido, está respaldado, não tem Se problema eu, nenhum. Com o se dinheiro eu, da União não faça isso, é melhor. tá. Se eu optar em não comprar, mas quiser distribuir o que tenho em estoque, próximo ao vencimento, posso elencar prioridades? Com certeza, né? Você tem Pode. pouco, você tem que distribuir, você tem que ter algum tipo de prioridade para estar sempre escrito, chama o conselho de alimentação escolar, junto com o secretário, vamos ter prioridades, porque não tem como atender todo mundo. Eu não posso deixar e vencer, gente. O período de calamidade pública está vencendo alimentos, sendo que tem pessoas que estão aí necessitadas. E se o MP recomenda, tem que atender, né? Assim, ele recomenda, mas ele deixa um trechozinho no final falando, caso você não recomenda, não atenda essa recomendação, né? Vocês têm que estar ciente, né, e responder isso. Por que que você não quer atender? Porque você pode responder por isso. Então, assim, Eu ele... não podia. Se hoje essa pessoa que fez essa pergunta me contrata para trabalhar com ela e ela me faz essa pergunta, eu digo: desatenda todo mundo, mas não deixa de atender uma recomendação do Ministério Público, não, por favor. É o tipo da recomendação que tem muita força. Porque ele fala, ele deixa bem claro aqui que ele está recomendando, mas, né, caso não seja atendido, que você possa responder por isso. Então, assim, tem que estar bem documentado por que que você não está atendendo essa recomendação dele. Por quê? Né? O que está acontecendo? Eu não consigo. Você tem as suas. Cada um tem a sua necessidade, a sua justificativa do seu município. Então, cabe você justificar para ele e ele acatar ou não. Pode estar falando. Como é que está o tempo, Isabel? Vai faltar, acho que a gente começou, falta 5 minutos para acabar. É 1 hora, né, que fecha. É. Então é bom a gente fazendo fechamento, não? Você que sabe. Aqui ainda tem muita pergunta. Então, a gente podia fazer um fechamento só para deixar registrado na gravação, que é a primeira parte, e aí a gente avisa para todo mundo agora que a gente vai desligar para poder ligar a live de novo e ter mais 1 hora. Pronto, pode ser também. Talvez a gente nem precise utilizar 1 hora toda do outro tempo, mas Não, por favor. a gente terminaria um pouco, para menos fechar mais um pouco das perguntas aqui, que o objetivo da live mais é isso, troca de informação. A live vai ficar salva, tá, gente, no perfil, mas a gente quer isso mesmo, quer que vocês mandem as suas dúvidas, mandem os seus questionamentos, para a gente tentar ver o que com outras experiências, com outros municípios, o que a gente pode estar fazendo. Então, hoje, o objetivo, tanto meu como do Leomi, é de tentar contribuir de alguma forma com as experiências que a gente tem, com as experiências que já foram passadas para a gente. Londrina já distribuiu, tem vários municípios que já fez a distribuição dos alimentos por kit, por cesta. Então, a gente tenta contribuir com vocês qual foi as formas que foram feitas que poderia dar certo no município de vocês. É lógico que atendendo à necessidade de cada município, entendeu? Pode ir. O que você quer falar, Leomi, para fechar? Só agradecer a participação de todos. A gente passou aí de 160 pessoas atuando. Eu estou com a conta no Instagram decodificando a licitação à disposição para ajudar as pessoas. E o e-mail decodifica.licitacal@gmail.com para tirar as dúvidas referentes a licitações encontradas em qualquer contexto, penal ou não. O que a gente quer é passar da melhor forma possível por essa fase. Beleza, eu vou encerrar esse primeiro bloco. No segundo, eu quero só dar mais uma pincelada na questão dessas perguntas, que o pessoal fica né, querendo saber. E quem quiser acompanhar aí mais um pouco, e a gente faz o fechamento.